Olá Dev, beleza? Seguimos aqui com a nossa implementação e agora já definimos o nosso contexto, já configuramos aqui de forma global na aplicação. Como é que a gente vai agora consumir essa informação? Então o que a gente tem disponível aqui de forma global no momento? Essa informação que é hard-coded, né? Não é nada dinâmico aqui por enquanto. Mas como eu vou fazer para poder conseguir consumir isso tanto na minha página home quanto aqui no meu task list? Então aí é que entra o hook useContext. Então através desse hook useContext a gente vai conseguir consumir essas informações que estão armazenadas. No momento é só aquele objeto definido manualmente. E aí como é que eu vou fazer isso aqui no nosso... Começar aqui pela página home, né? Aqui na nossa página home. Então é um hook do próprio React. Então a gente simplesmente vai fazer o uso dele. Eu vou aqui, ó, depois da definição desse estado aqui, inclusive eu vou até comentar esse estado, e aí a gente vai aqui pegar const tasks, vai ser igual a react.useContext, esse cara aqui, e aqui eu tenho que passar o contexto. Então a gente vai importar o contexto que a gente acabou de criar, que é o tasks context. E aí agora, aqui o que eu tenho? A informação que a gente definiu aqui, né? Essa informação. É a única coisa que a gente tem no contexto por enquanto. Esse setTasks está quebrando porque eu comentei aqui, ó. A gente não vai trabalhar mais com esse estado, né? A nossa lista agora vai ser uma lista global via contexto. Não preciso desse estado aqui. Vou deixar comentado aqui. A gente não vai usar mais isso. Então isso aqui a gente pode comentar também para parar de dar erro. E agora esse tasks aqui, para a gente poder ver o que está acontecendo aqui inicialmente, vamos dar aqui um console.log nesse tasks. Para a gente ver se de fato a informação está chegando para a gente, se o nosso componente, a nossa página de fato está tendo acesso a uma informação lá no contexto. E aí para eu poder ver essa informação da console, eu venho aqui no Metro e está aqui, ó, nosso console com o ID 1 que a gente colocou e o título Task 01. Ou seja, nossa página home já está tendo acesso à informação que está definida lá no contexto. Beleza, é isso mesmo que a gente está esperando que acontecesse. Agora, por que isso aqui está quebrando? Porque a informação que eu estava passando por propriedade aqui para o task list, eu comentei, que é esse cara aqui. Comentei o método setTasks aqui também. A gente não vai usar mais esse estado. E o task list precisava disso aqui porque a gente não tinha um contexto. Então a gente passava a informação para ele via propriedade. Agora que existe um contexto, ele já consegue acessar essa informação diretamente lá. Eu não preciso mais passar por propriedade essa informação aqui. Isso aqui agora a gente deleta. A gente pode deletar isso aqui. Aqui vai quebrar, porque o componente lá ainda está esperando, né, uma propriedade. Então a gente vai agora no componente fazer o quê? A mesma importação aqui, ó, a gente pode copiar isso aqui. É exatamente a mesma coisa, o uso que vai ser aqui. Vou colocar aqui. E aí a gente importa o contexto. Importa aqui o contexto. E aí agora, ó, isso aqui, ó, que era a propriedade que a gente recebia aqui no nosso componente, isso a gente não vai ter mais. Posso deletar isso aqui também. Essa interface aqui também não preciso mais dela. Posso deletar também. Inclusive essa que está ali em cima. Não preciso de mais nada disso aqui. Então aqui, ó, eu já estou com a informação que é global aqui na aplicação, né, no contexto. E agora a tipagem aqui está quebrando. Eu digo que esse tasks as unknown e digo que esse unknown é a interface que está sendo exportada lá no nosso contexto, que define o tipo da informação do contexto, array.
Eu dei um drible aqui nesse erro de tipagem, né? Para a gente poder não ter mais essa crítica aqui. Isso aqui vai evoluir. Então, é isso. Então, a gente já conseguiu ter acesso à informação nos nossos componentes, ou seja, na página home e também no task list. Não preciso mais passar como propriedade aqui a informação, porque o componente já pega diretamente aqui, ó, do contexto. Mesma coisa aqui na página home. Então a gente já pega direto no contexto, eu não preciso mais disso aqui. Agora eu já posso deletar. Isso aqui eu vou deletar também. Beleza, então aqui, ó, essa interface a gente também não vai usar mais. E tá aí, o nosso código não está quebrando mais. Então agora, o próximo passo nosso vai ser definir quais recursos que a gente precisa disponibilizar via contexto. Por enquanto, ainda está sendo isso aqui, mas a gente vai precisar da lista em si de tarefas, de um método para incluir itens nessa lista e de um método para excluir itens dessa lista. Então, tudo que for referente ao contexto, a gente mantém no próprio contexto. Os métodos que vão manipular a informação e tudo que for necessário. E aí os componentes que precisam fazer uso desse contexto, ou seja, dessa informação, quando precisar manipular a informação, vai usar os métodos que estão definidos também dentro do próprio contexto. Vamos em frente.